isso a gente vê a nova geração, né? É um ponto também. Tudo tá na rede, tudo tá no clique do dedo, mas o que que eu faço com essa informação? Exato. Né? E esse é um grande desafio aí. E esse escutar que você falou, porque às vezes o cara, até mesmo, você tá lá no LinkedIn, você vê um post e fala assim, puxa, eu nunca pensei nisso. Olha, isso aqui pode me ajudar naquele problema. Cara, você parou, leu, entendeu. Mas se você tá só passando o dedinho, Você nem vai olhar para e aí aquilo, você É. perde né? a oportunidade de É, crescer, você perde é. a oportunidade de E do conhecimento. networking que a gente estava conversando também, porque muitas vezes Sim, acontece sim. isso, às vezes eu vejo um post interessante no LinkedIn de algo que eu estou trabalhando também, e eu me conecto com a pessoa, eu pergunto, sabe, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo, você tem espaço para a gente fazer um bate, fazer um bench, Uhum. enfim, também é uma ótima fonte de conexão se você olha com esse aprofundamento, né? Mas se você vai só no dedinho ali passando tempo, né? Você tá, sei lá, em outro lugar e fica. Talvez você perca essa Eu acho que isso é muito oportunidade. Sim. importante, essa troca que você está dizendo, né? Ou seja, quem produziu aquele texto que você acha interessante, de repente até para ser implementado na sua organização, você ter essa conexão, né, com essa Sim. pessoa. Opa, como é que você fez? Qual foi a experiência? Quais são os resultados É, disso? Muito legal o ponto de vista. é Por muito bom, aí. ajuda muito. Não, com certeza. E é um outro olhar sobre o É. network, né? Que a gente só pensa no network quando a coisa tá mais complicada e eu preciso de cliente ou de uma colocação, né? E não, é muito mais rico do que isso. Ou eu preciso de um favor, que também era uma dificuldade que eu tinha no início, porque eu ficava assim, gente, mas eu vou procurar essa pessoa por interesse, né? Tem que ser uma coisa genuína, não posso. Mas não é sobre interesse, é sobre, às vezes, uma dificuldade que você está passando e alguém pode te ajudar. Ou, às vezes, porque você não sabe aquele caminho e uma outra pessoa pode te ajudar também. A gente vivenciou uma história muito interessante em 2014, se eu não me engano. A gente teve uma mudança na nossa diretoria, na época na Polvurt, e a gente precisava fazer uma transformação cultural também, né? Porque não Uhum. dá para você ter uma mudança de diretoria apenas. Uma Sim. mudança de diretoria, Acaba ela mudando mais traz, ampla. Essa né, mudança é ampla. só Perspectivas, visões, essa, mindsets você tem diferentes. que fazer a cultura acompanhar essa mudança também. E aí, mesma coisa, eu comecei a pesquisar e tal, mas as coisas que eu estava encontrando eu ainda não estava achando. E aí foi por meio de alguém que comentou comigo que a Max Milhas, que é uma empresa que não tem nada a ver com o nosso segmento, tinha feito um trabalho de cultura muito bacana. E aí eu consegui me conectar com a pessoa de RH de lá, e na época era uma menina super nova, assim, Legal. acho que eu até me vi um pouco nela, assim, né? Cheia de energia, de paixão, tal, tal, tal. E aí eu falei, eu posso ir para conhecer, e fui. Tive um bate-papo com ela de mais ou menos uma hora, que foi extremamente transformador. De lá, eu montei, né, junto com o meu time, o projeto de cultura que a gente ia fazer daquela época, todo com base numa conversa de uma hora que eu tive com essa pessoa. Olha que Porque foi tão interessante. inspirador, ela me trouxe tantas coisas, que claro, que depois eu tive que aprofundar, né? Sim. Mas assim, foi o start que eu precisava. Então, acho que o network, ele traz né, o network, o bench, ele traz essa possibilidade. Às vezes você está ali conversando com a pessoa, é um clique que você precisa na sua cabeça, porque às vezes você já tem a ideia na sua cabeça, mas você ainda não sabe muito como começar ou como operacionalizar. E aí, quando você conversa com a pessoa, aquilo faz tão sentido, você fala assim, é É. isso. Você E fala, aí você começa a fazer. eureka! Você É, fala, é o ponto, era o que eu queria, você salvou meu dia. é. Né? Por Acontece, isso é isso, muito por legal. isso, Ana, que você está falando do network é importante e a gente traz aqui na nossa metodologia, como eu sempre falo aqui nos episódios, né? Muitas vezes o profissional vem buscando inglês e ele se depara com uma realidade de habilidades e competências que a gente vai treinar e o network é um deles. Então a gente sempre começa com o perfil comportamental, com uma análise SWOT, depois a gente desenvolve o inglês de negócios. A gente trabalha muito bem essa cultura de outros países, ele vai desenvolver projetos e negócios em outros países, né? Como que fica essa questão cultural? Então ele tem que entender muito bem. E aí a gente trabalha também as skills, geralmente preconizadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então a gente vê quais são aquelas que realmente o mercado tem demandado mais. E aí a gente finaliza com a internacionalização. Então, a nossa preocupação, e por isso que eu estou falando sobre isso, é a preocupação da internacionalização da carreira. E Uhum. não somente inglês por inglês, porque inglês já é premissa. Agora, o que de fato vai levar à internacionalização desse profissional? E isso eu queria saber dentro da SMS, ah,
Porque a gente vive num cenário internacional. A SMS é uma multinacional. Uhum. Como que tem sido esse processo para os colaboradores fazer essa transição de ser um profissional local para ser um profissional global? Uhum. Primeiro eu queria parabenizar o trabalho de vocês. Eu Obrigado. realmente acho fantástico, porque sai desse conceito de uma escola de idioma Uhum. para, de fato, uma escola de profissionalização, assim, né? De desenvolvimento de carreira. E eu acho isso tão mais rico, assim, né? É numa amplitude tão grande, então vocês estão de parabéns. Obrigado. Mas respondendo a Sim. sua pergunta, é muito interessante porque a gente brinca que a Povust do Brasil e agora, né, SMS também, nós somos o América Futebol Clube. Então, a gente treina aquelas pessoas sensacionais e coloca, né, aqueles jogadores e a gente exporta. E aí a gente, né, enfim, Vai ser vendido. segue desenvolvendo outras pessoas, exportando outras pessoas. Então, a gente tem essa brincadeira interna porque, de fato, o que a gente percebe? Nós somos um grupo multinacional e a gente realmente tem operações em diversos lugares do mundo. E todas as vezes que um colega do Brasil vai trabalhar em alguma entidade, as pessoas, elas se apaixonam por aquele profissional. Porque nós somos diferenciados. E a gente precisa acreditar cada vez mais nisso. Claro Sim. que a gente, enfim, tem a barreira do idioma, porque diferentemente de outros países que, né, a gente pega a Alemanha, por exemplo, que é a nossa matriz, Uhum. embora o inglês não seja o idioma nativo deles, eles aprendem Como segunda língua. como segunda língua muito cedo na escola e Uhum. toda a população, né? Isso não é, para aquela população que tem mais ou menos condição financeira. E no nosso caso aqui, infelizmente, sim. A gente Não vive é? uma realidade A gente vive uma alarmante, realidade né? exata. É muito triste isso, né? A gente perceber que esse segundo idioma não é para todos. E se a gente for pensar no inglês, tem essa distância, mas imagina, a gente está tão próximo aqui da América Latina, a gente poderia ter o espanhol, que é até mais próximo do Sim. nosso idioma, que também poderia abrir portas, e nem isso a gente conseguiu, né? Infelizmente. Então, não vou abrir essa discussão porque tem milhões de coisas por trás disso, Inúmeros fatores, mas né? eu acho que traz aquela coisa assim, como a gente, a não ser que você tenha vindo de uma família que realmente tem uma condição financeira melhor e você pôde estudar numa escola ou uma escola bilíngue, ou você pode fazer um curso de inglês e ainda um intercâmbio, a grande maioria de nós sente que o nosso inglês não é tão bom assim. Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu estudo inglês há mais de 20 anos. Eu sigo achando que o meu inglês é péssimo. Claro que eu consigo me comunicar, eu participo de reunião, né, hoje eu estou inserida nesse mundo. Mas eu sempre fico assim, me comparando com outras pessoas e falo, eu não estou nesse nível. Ai, E eu essa é quero uma o grande. Obama, eu quero E essa é uma grande armadilha, Mas né? você sabe que a régua do brasileiro realmente é muito alta, no sentido de, Cobrança. olha, eu não consigo me comunicar como o Obama. Opa, mas Quem consegue, né? Em Quem primeiro lugar, porque ele tem consegue? uma Só o oratória. Obama. Não, e ele tem Só uma o oratória Obama, também. né? Fantástico. Além né, do inglês perfeito, obviamente, a oratória é sensacional. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que isso traz pra gente talvez uma insegurança, mas que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com os colegas, que é essa oportunidade que a SMS permite para os nossos empregados de fato trabalhar, a gente vê que a gente não perde em nada, pelo contrário. Por quê? Porque nós somos multitask, nós somos multidisciplinares, a gente tem um nível de flexibilidade altíssimo, então realmente a gente consegue se adaptar, né? Não é aquela coisa muito engessada, exato, a gente tem essa possibilidade. Claro que talvez a gente peque um pouco na questão do planejamento, a gente é mais fazedor, mas ao mesmo tempo a gente é fazedor, então a gente vai fazendo, Claro. né? Pode ser que não dê tudo certo, mas enfim, a gente vai para ação. Então esse Hands-on, dinamismo, total, né? exato, esse dinamismo que a gente traz, ele é muito bem visto lá fora. E eu posso dizer sem preocupação alguma de estar enganado, porque eu não estou. Todos os nossos colegas que têm experiência fora, ou eles recebem convite para ficar, ou eles de fato ficam. Ou se não, porque às vezes é um contexto que aquela entidade não tem uma oportunidade, ele volta com uma chancela, assim, esse profissional é excelente. Então é Muito legal. muito bacana.